Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da Breve História da Ciência Moderna, volume 2, das máquinas do mundo, o universo máquina, do século XV ao século XVII. Do Marco Braga, André Guerra e José Cláudio Reis, da editora Jorge Zaha. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do Ensino Médio, 2008, venda proibida. Esta obra aqui, ó. Este segundo volume da série Breve História da Ciência Moderna mostra os mecanismos que produziram o nascimento da ciência moderna. A partir de um cotidiano repleto de máquinas, os europeus começaram a acreditar que tudo poderia ser compreendido por meio de sistemas mecânicos. Com isso, matemática e experimentação migraram do comércio e do trabalho dos engenheiros para os escritos dos filósofos naturais. Aventure-se nas trilhas que levaram a esse processo que mudou por completo o panorama da cultura humana. Projetada em 5 volumes, a série trata aí do conhecimento científico que se desenvolveu num curto período de tempo da história da humanidade, da Idade Média até os dias atuais, até hoje. Enfatizando aí o diálogo entre diferentes campos do conhecimento, os autores constroem um painel útil para quem deseja encontrar a porta de entrada dos principais problemas que formam o universo da ciência. Inclui também sugestões de leitura, indicações de manifestações artísticas, pinturas, filmes e livros ilustrativas do período e das questões estudadas. Este segundo volume da série das máquinas do mundo ao universo máquina trata do período que vai do século XV ao século XVII, quando as profundas transformações iniciadas ainda na Idade Média atingiram seu ápice. Da expansão comercial à reforma protestante, passando pelo renascimento artístico, assistiu-se à consolidação de novas estruturas e ideias. O palco dessa ruptura foi a Itália de Galileu e de Leonardo da Vinci, onde os antigos artesãos medievais passaram a diversificar suas atividades. Transformaram-se assim nos engenheiros artistas do Renascimento, inventando a perspectiva nos projetos das máquinas e na pintura de afrescos. Além disso, divulgaram também um novo modo de investigação e experimentação. Na sociedade comercial e técnica, em que a matemática e a experimentação se tornaram centrais, nasceu a ciência moderna. Para que isso fosse possível, contudo, foi necessário olhar a natureza de modo diferente. A partir das máquinas que povoavam seu cotidiano, os europeus passaram a associar o universo a uma máquina, construída por um deus engenheiro relojoeiro no início dos tempos. Tudo deveria ser compreendido por meio de sistemas mecânicos do movimento dos planetas ao corpo humano. Tal concepção estará na base de grande parte dos debates travados na ciência a partir do século XVII. Vamos lá, descer, né? Sobre o microscópio e a unificação de céu e terra apoiada em obras gigantes do Newton, né? Então, o microscópio construído por Robert Hooke permitiu grandes avanços nos estudos da vida e da matéria. Embora estudos de ótica realizados na Idade Média já permitissem o conhecimento das propriedades de ampliação das lentes, foi somente a partir do século XVII que os filósofos naturais começaram a utilizar a luneta e o microscópio em larga escala na observação dos fenômenos. Os primeiros microscópios possuíam apenas uma lente. Em fins do século XVII começaram a ser produzidos os microscópios compostos, formados por 2 lentes associadas. Este instrumento abriu um novo universo, pois além de permitir a percepção da complexidade dos vegetais e animais, possibilitou aos naturalistas a observação da existência de pequenos seres vivos que podiam ser encontrados em grande quantidade em uma minúscula gota d'água. O advento do microscópio, além de trazer novas questões sobre o surgimento da vida, fez surgir outras sobre a natureza desses seres. Seriam eles animais ou vegetais? Nos diálogos travados pelos filósofos naturais do século XVII, ocorreram debates ricos e plenos de controvérsias. Os questionamentos filosóficos orientaram diversos trabalhos e fizeram com que muitos daqueles personagens se preocupassem em pensar e escrever sobre o melhor caminho para realizar o estudo da natureza. Muitas das teorias então construídas foram contestadas ao longo da história, mas também inúmeras conclusões permanecem válidas até hoje. A lei de Boyle, que quantifica a relação entre a pressão do ar e o volume, foi generalizada para um gás ideal com o nome de lei de Boyle-Mariotte. Ainda se encontra nos manuais de ciência, embora atualmente muitos dos argumentos teóricos usados pelo filósofo natural para explicar o comportamento da matéria já tenham sido derrubados. Na verdade, aquela lei refletiu uma metodologia própria de um ambiente em que a utilização de experimentos objetivava sobretudo a construção de equações matemáticas a partir de grandezas selecionadas como relevantes para a compreensão do fenômeno explorado.
No interior desse movimento pode ser ainda incluída a lei da refração de Descartes, a da força elástica de Hooke e a de Pascal, que relaciona a pressão atmosférica e a altitude. Unificação de céu e terra, apoiada em ombros gigantes, o Newton, Isaac Newton. Em meados do século XVII, ainda se debatia o problema da unificação do céu e da terra. Se as críticas de Galileu ao aristotelismo eram corretas, as leis de Kepler também, ainda faltava uma dinâmica para explicar o movimento dos corpos celestes e terrestres. As respostas vieram com Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, que curiosamente nasceu no mesmo ano da morte do Galileu Galilei. Isaac Newton fez a grande síntese que faltava após o abandono das explicações aristotélicas que davam coerência ao cosmos medieval. Ele construiu uma teoria que gerou uma interpretação completamente diferente sobre o universo. A revolução científica dos séculos XVI e XVII, da qual Newton foi herdeiro, aboliu o mundo das qualidades, instaurando o universo da precisão, das medidas exatas e da determinação rigorosa. A ideia inicial de Galileu de que a natureza estava escrita em linguagem matemática se concretizou com a nova ciência newtoniana. Foram abolidas as qualidades, pois os números e figuras geométricas não comportavam essa subjetividade. O movimento repouso, por exemplo, deixaram de existir nos corpos em si e passaram a ser consideradas relações entre entidades que podiam ser mensuradas. Dessa forma, o universo passou a ser regido por leis e não mais por uma estrutura imanente. Isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever e ativar o sininho para dar as próximas notificações. Deixe também seus comentários e no que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.700 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que por conteúdo passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, vídeos, até a próxima.